senhoras e senhores senadores. No momento em que celebramos a melhora de alguns fundamentos da economia brasileira, como o arrefecimento dos índices de inflação e a queda na taxa Selic, gostaria de aproveitar a manifestação do senador Fernando Bezerra na tribuna dessa casa, em 16 de fevereiro passado, para reforçar a necessidade de o governo ajustar as taxas de juros associadas aos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste a essa nova realidade. De acordo com a pesquisa Focus, um levantamento semanal de projeções dos principais indicadores de economia, realizado pelo Banco Central, a inflação esperada para o fim de 2017 está em 4,36%, segundo informações atualizadas até 3 de março. Para 2018, a inflação esperada pelos analistas de mercado está em 4,5%. A convergência dos índices de inflação para o centro da meta, defendida pelo Conselho Monetário Nacional, é resultado do trabalho feito pela diretoria do Banco Central, assim como dos esforços realizados pelo governo para transmitir aos agentes o compromisso com a melhora do quadro fiscal da economia. A comunicação do Banco Central sugere que os juros básicos da economia continuarão a cair em ritmo elevado nos próximos meses. Isto impõe a necessidade de o Ministério da Fazenda adequar os juros reais associados às linhas de empréstimos dos fundos constitucionais de desenvolvimento regional. O ajuste nas taxas de juros desses fundos é importante para que os empresários, pequenos produtores e comerciantes possam não apenas reduzir os níveis de endividamento, como também investir nos seus negócios para gerar emprego e renda, impulsionando a retomada da economia no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O governo tem realizado esforços para melhorar o quadro fiscal da economia, buscando adequar o crescimento das despesas ao comportamento das receitas, que foram extremamente atingidas pela recessão econômica. Ao mesmo tempo em que demonstra preocupação com a estabilidade do quadro macroeconômico, o Ministério da Fazenda tem sinalizado que promoverá esforços para avançar uma agenda de medidas microeconômicas de modo a melhorar o ambiente de tomada de decisão para empresários e consumidores, além de elevar a produtividade da economia. Como exemplo, cito a intenção do Banco Central e do Ministério da Fazenda em debater medidas para reduzir o spread bancário e, consequentemente, as taxas finais de empréstimos para pessoas físicas e jurídicas. Os esforços para estabilizar a economia e a intenção de adotar medidas de cunho microeconômico estão inseridas em um contexto mais amplo, de garantir a manutenção dos juros em níveis mais baixos e similares aos observados em outras economias emergentes. Por fim, destaco que o Senado Federal, ao longo dos 2 últimos anos, tem realizado ações para aliviar a crise econômica por que passa o nosso país, especialmente no que diz respeito às finanças públicas dos entes federados. Reitero aqui o meu compromisso com essa agenda e afirmo que pretendo realizar o que for necessário para que possamos criar as condições para a tão necessária e esperada retomada de crescimento da nossa economia. Portanto, senhor presidente, essas ações, a exemplo do que fizemos aqui no passado com a Agenda Brasil, ao fazer uma agenda com os temas microeconômicos, nós estaremos colaborando com a
a decisão do Banco Central no sentido de reduzir os juros e voltar a economia a crescer, gerando o tão sonhado emprego. É inquietante para essa casa, é inquietante para o país, para aqueles que têm função pública, assistir passivamente o nosso povo brasileiro conviver com 12 milhões de desempregados. É preciso que se faça o mais urgente possível um esforço para que os empregos voltem à nossa sociedade, os empregos voltem ao povo brasileiro. Portanto, deixo aqui o meu compromisso e, principalmente, a minha decisão de diariamente buscar alternativas para que possamos oferecer soluções adequadas e resultados efetivos para aqueles que esperam dessa casa responsabilidade e trabalho. Muito obrigada, senhor presidente.